Eu acho que mais legal do que a gente falar qual é a margem média de lucro no mercado é a gente entender que existem algumas variáveis nesse meio do caminho, tá? Tem muita gente que diz, vai entrar em decoração porque decoração é muito lucrativo, vende um metro quadrado mais caro e não sei o quê. Concordo, tá? Existem mercados e mercados. Só que tem mercados que são lucrativos pra caramba. Tá aqui um exemplo de uma caneca dessa. Tá aqui um produto altamente lucrativo, certo? Eu vou pagar R$15, vou ter incluindo o processo tudo aqui, não dá R$5 de custo e eu posso vender a 110, 120, dependendo do ambiente que eu estiver vendendo. Se eu for vender essa caneca na porta, por exemplo, se eu tiver a caneca vazia, sem nada, né, aqui desenhado, e eu vender a caneca, eu sou um revendedor, eu vou ter uma margem menor. Mas vamos pensar assim, aqui na comunicação visual a gente compra uma matéria-prima, né? A gente manipula ela e transforma num produto. Então isso aqui é um produto da Afacon. Aí beleza, essa caneca aqui, quando eu vendo ela, eu tenho uma margem de contribuição. O quanto você tira de cada venda, quanto que sobra de cada venda, tirando as variáveis. E que ajuda a pagar as contas. Né? Então vamos pensar assim, ó, para não ficar muito complexo, quando eu fecho uma venda, uma caneca dessa, de R$50, e ela me custou 20 entre material, a própria mão de obra da pessoa e etc., ele vai me custar R$20, uma margem de contribuição de 30. Que não é o lucro, né? Que não é o lucro ainda. O erro comum é achar que esses 30 é o lucro. Esse é o principal erro. Eu fechei uma venda de 1.500 é material, R$500 de lucro. Então tive 100%. Qual que é a lógica? 100% é uma amostra disso daqui. Não tem como eu ter 100% de lucro. Isso não existe. Por que não existe, Judá? Porque toda e qualquer venda existe algum custo. É impossível você não ter nenhum tipo de custo. Judá, mas eu só paguei 10 centavos no chiclete e vendi ele por R$100. 10 centavos foi sua variável. Os outros R$99,90 são sua margem de contribuição que você vai pegar dessa venda do chiclete de 10 centavos para pagar o custo fixo, que é pagar o seu salário, pagar o salário de alguém, entendeu? Então, quando você está fechando uma venda de comunicação visual, fechei uma fachada de R$10 mil. Quanto que custou de material, imposto, comissão, tal? Custou R$4 mil. O que é os outros 6 mil? Margem de contribuição. É o quanto da venda eu consigo tirar daqui para depositar numa caixinha que é para pagar o meu custo fixo, tá? Então isso que é legal entender. Pagou o custo fixo, o que vai sobrar? Lucro, tá? Então vamos pensar assim, ó. Vou dar um exemplo, mais um exemplo financeiro mesmo pra gente ir tangibilizando aqui, né? Você tem uma venda de R$100 mil. Nesse montante de R$100 mil, você tem imposto, comissão, matéria-prima, fornecedor, freela, terceirizado, R$40 mil. Quanto que sobrou? 60. Esse R$60 mil que sobrou, ele é sua margem de contribuição. Ou seja, ele é o lucro? Não. Ele é o dinheiro limpo? Não. Porque você tem que pagar o quê? O custo fixo. Aluguel, água, luz, funcionário, contador e etc. Aí vamos dizer que para pagar todas essas contas do custo fixo dá mais R$50 mil. Então você dos 100 mil tirou, não é nem vendeu, né? Que você vendeu 100 mil, você tem que ter recebido os 100 mil, né? Vamos mudar aqui, né? Você recebeu R$100 mil no mês, pagou 40 mil de variável, sobrou 60. Dos 60, 50 mil é pro custo fixo. Quanto que essa empresa teve de lucro? 10 mil nesse mês. Aí, mas tá, esse percentual, qual que é o percentual de lucro dessa empresa? Não é 100%. Não é 100%. Por quê? Porque dos 100% que ela recebeu, que era os 100 mil, saiu 40% para pagar o variável, saiu 50% para pagar o fixo, sobrou 10%. A margem de lucro líquida dela foi de 10%. Então assim, Judá, qual que é a margem de lucro ideal? 10% é um lucro bom? Gente, por favor, não erra no que eu errei, não erra no que meu pai errou, não erra no que dezenas de empresários erram. Você não pode mais errar nisso. Judá, o que você está me querendo me dizer? Não existe margem de lucro de 100%, de 80%, de 90%. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não conheço empresa de comunicação visual até hoje que deu mais do que 42%. Acho que o teto máximo que eu vi de margem líquida foi uma empresa que conseguiu bater 100 mil de faturamento e teve 400, por exemplo, 42 mil de lucro. Máximo, mas não é comum. É totalmente atípico. Geralmente, Henrique, que mercado que tem mais margem de lucro? Os nichos de mercado. Nicho é tipo uma área, né? Então, por exemplo, envelopamento é um nicho, malharia é um nicho, estamparia, serralheria. Na verdade, não a serralheria em si, né? Tipo, não seja ser um nicho, né? Mas, por exemplo, assim, estruturas metálicas seria um nicho, entendeu? Daí, tipo assim, a parte de brindes é um nicho, entendeu? Então, esses nichos de mercado, por exemplo, decoração, envelopamento, eventos, tem nichos diferentes que têm margens de lucro diferentes. E por que tem margens diferentes? Porque depende o que aquele mercado está acostumado a pagar. Então, você vai pegar, por exemplo, um mercado de luxo, cara, uma pessoa que está comprando um produto de comunicação visual para colocar dentro de uma loja que você vende produtos de alto valor, você não tem problema de pegar e investir também, porque a própria venda do produto dele, eu estava vendo um vídeo esses dias, sabe quanto que custa para produzir a mesma Ferrari que custa 5 milhões de reais? Tem ideia quanto custaria para você fazer uma Ferrari igualzinha? Não, mas não é muito alto, não. Tem um chute? Não. O chute pode ser qualquer um, JP, qual que é o chute? Quanto você acha que custa para fazer uma Ferrari de 5 milhões? 2 milhões e meio.
Não dá tudo isso. Quanto Dá você uns acha que é? 50 mil chutando... Quanto? 50 mil, talvez? Cala a boca, Henrique. Com 5 mil, 40 mil. Vamos comprar umas Ferrari amanhã, velho? Não comprar, produzir? Produzir umas Ferrari amanhã, então vamos começar amanhã, pô. Não, 50 mil não. 600 mil reais. Com 600 mil reais você faz uma Ferrari. O que tem por trás disso? História, marca, legado, branding, tudo que foi criado lá para trás na parte, por exemplo, da própria Fórmula 1. A chancela principal que tem da Ferrari é a chancela da Fórmula 1, da empresa que ganhou a maior parte dos títulos durante um determinado período. Isso fez contar uma história diferente sobre aquele produto, entendeu? Como 50 mil você forçou avisado, né? Ah, mas o custo, não. O custo de produção 1%, cara, 1%. Não tem como, Henrique. Tem. Ele é otimista, né? Otimista, né? É muito drástico um cara falar 2 milhões e meio, outro cara falar 50 mil, velho. Mas 600 mil reais. O que você quer dizer pra mim, Judá? Quero te dizer que quando você tá num nicho específico, você tem margens assustadoramente diferentes. Aí você pega, por exemplo, um carro popular que é vendido hoje por 80 mil reais. Você acha que proporcionalmente ele custa o mesmo tanto? Aí entra na conta do JP lá. Aí custa 40% para você fabricar um carro daquele. Tu entende? Às vezes até mais do que isso. Por quê? Porque daí eles ganham no quê? A escala. O que é escala, Henrique? É você vender mais vezes o mesmo produto para mais gente diferente. O que vende mais, Ferrari ou Gol? Golzinho. Golzinho vende mais. Então, às vezes eu ganho o mesmo tanto na venda de uma Ferrari, eu ganho dentro da venda do Gol, porque eu vendo na escala. É a mesma coisa na comunicação visual. Você vai ter nichos de mercado que, assim, ó, nós estamos aqui em Navegantes, certo? Navegantes tem o porto ali de Itajaí, tem Balneário Camboriú e tal, mas vamos falar Navegantes. Navegantes tem 100 mil habitantes. A gente consegue... Vamos pensar que o nicho de evento corporativo é um nicho que dá muito dinheiro, tá? Porque você consegue vender com valor agregado. Se você tem máquinas rápidas, você entrega rápido, você tem uma margem melhor, porque os caras pagam rápido porque precisa rápido. Então, eles já sabem do desespero. Uma pergunta. A gente pode entrar nesse nicho aqui em Navegantes? Dá para atender evento corporativo? Dá. Vai ser lucrativo? De certa forma. Lucrativo vai. Depende se a gente conseguir acertar a veia, né? Agregar valor, um valor saudável, a gente vai ter uma margem de lucro boa nessas vendas. Agora, a gente consegue escalar isso? Quantos eventos corporativos tem por mês em Navegantes? Você tem ideia? Por mês... Eu chutaria uns 5. Ah, nem sei se tem tudo isso. Tipo assim, provavelmente... Eventos corporativos pensando em mais de uma empresa fazendo um evento. Assim. Ou enfim, ter algum evento que vai ter lá 100, 150 pessoas pagantes para ir lá fazer alguma coisa. Então não tem. Mesmo que seja um nicho altamente lucrativo, a gente não tem margem para entrar nisso. Agora vamos para um outro exemplo, tá? Decoração. Quadros, móveis, né? Móveis, por exemplo, para casa e papéis de parede. E elementos de comunicação visual, brises. Letreiro, LEDzinho, que tem pessoal que gosta de ter em casa também. Plaquinha para churrasqueira. Vamos pensar assim, na parte atender a pessoa física, certo? Tábua personalizada, fiquei sabendo. Tábua personalizada no laser lá que a galera faz também, né? Então assim, pensa em todos esses produtos que dá para você vender para casa da pessoa. Navegantes tem uma renda per capita, que é uma renda por pessoa, né? Muito maior do que da maioria de outras cidades. O nosso estado é um estado muito rico. O litoral de Santa Catarina é muito rico. Então as pessoas têm uma renda mensal maior do que a média, por exemplo, de uma outra região do país. O que eu quero dizer com isso? Você consegue vender produtos de decoração aqui em escala. Além de ser uma linha que é geralmente mais valorizada, porque a pessoa coloca na casa dela e tal, né? Um quadro, um papel de parede, por exemplo, ou enfim, qualquer um desses segmentos assim na parte de decoração, produtos mesmo que a pessoa vai comprar para casa dela, ela paga mais caro. E aqui tem pouco ou tem muito? Tem bastante. Não é igual Balneário Camboriú. Não é igual São Paulo, mas a gente está aqui mais dentro da realidade da maioria das empresas de comunicação visual, que é uma cidade menor, que tem um volume menor de pessoas, menos eventos, menos comércios, menos empresas. A gente tem uma avenida para ser o centro da cidade. Quantos quilômetros tem aqui? 2? Nem isso. Ah, essa avenida aqui? Não, nem deve dar 2. Então, é uma avenida de 1,5 km que é o centro da cidade. Acabou a cidade. Andou aqui e acabou o centro. Não tem loja para outro lugar. Tem um pouquinho de loja perdida. Então, a gente não tem um volume gigantesco para escalar e montar uma empresa de R$500 mil de faturamento por mês aqui. Mas dá para ter uma empresa com lucro. Dá para ter uma empresa com uma operação menor, com uma margem de lucro boa. E talvez com resultado de lucro maior do que muita empresa que fatura R$500 mil que não assim, quando você está numa empresa, o que vai fazer a sua empresa ser mais lucrativa? Para responder isso, tá? A quantidade de serviço, porque assim, lucro tem 2 pontos. Primeiro, o valor final em lucro e o percentual em lucro, tá? Então isso aqui a gente tem que separar. Qual que é o teu percentual de lucro? 50%. Quanto você vende por mês? 10 mil. 5 mil não paga minhas contas, não quero um negócio que me gere 5 mil de lucro por mês. Mesmo tendo uma margem de lucro linda! Nossa, 50% de margem é possível? Até, entendeu? Não é tipo, na comunicação visual eu nunca vi uma empresa com 50%
50% de lucro. O teto que eu vi, acho que foi 42%, e eu lembro até a empresa que é. Mas geralmente o que a gente vê são empresas com 25, 18, 17, 28. Essa é uma média, tá? Vai variar bastante do que eu vou explicar agora. Então, separando primeiro, as empresas têm a margem de lucro, que é um percentual, e tem um valor de lucro. O que você prefere? 100 mil de lucro ou 10 mil de lucro? 100 mil de lucro. Beleza. E se o 100 mil for 2%? Tá ótimo. Você entendeu? Esse é o game. Mas se for 50% da empresa que dá 10 mil, que ela faturou 20 mil. Prefiro ficar com 2% ainda. Tu entende? Então, assim... assustadoramente mais baixo, né? 2%. Mas é 100 mil de lucro, porque você vai poder investir mais no seu patrimônio pessoal, você vai ter uma distribuição de lucro no ano melhor, você vai poder investir mais na sua própria empresa. Às vezes, não muito, porque 2% é um percentual baixo para nós, mas para o mercado, para um posto de combustível, é muito bom, porque ele ganha na escala. Tem problema 0,8% no litro do combustível? Você entendeu? É uma lógica diferente. Você vai olhar na última linha, qual que é a margem de lucro do cara? Horrível. Qual que é o lucro real? Assustador. O supermercado não tem problema em botar 50% do erro, como que a gente acha, de margem de lucro em cima de um produto, né? Não, eles botam muito menos, na verdade. Hoje, se você pegar, por exemplo, dentro de um supermercado, produtos como cerveja, entendeu? Carvão, são produtos que não têm geralmente margem. Porque onde que eles ganham margem? Na carne. A carne é o principal produto que tem uma maior margem. Não é que tem maior margem de lucro, né? Ela tem uma maior margem de contribuição, então ela contribui mais rápido para fazer a empresa ter retorno sobre aquela venda. Então eu atraio, cara, por exemplo, por que eu baixo o preço o dia da fruta e da verdura? Para eu trazer a galera para dentro através de fruta e verdura para comprar várias outras coisas que vão estar com o preço acima. Ajudar, mas eu só compro a fruta e verduras. Entenda que você é exceção, né? Você é exceção, é tipo isso. 5 mil pessoas vão passar pelo mercado. Exatamente, e vão aproveitar aquele momento para fazer uma compra já. Então, na tua empresa de comunicação visual, o que é legal você entender? Diferença de margem para valor. O que eu tenho que buscar, ajudar? Você tem que buscar o equilíbrio entre as duas. Vou te dar um insight, tá? A gente hoje tem 3.600 alunos, vamos chutar por aí. A gente acompanha mensalmente mais de 40 empresas. Essas empresas que a gente acompanha, a gente tem uma média do que elas têm tido de lucro, tá? Que são números que eu posso falar para você. Só que em contrapartida disso, a gente conversa com dezenas e dezenas de empresas e a média no mercado hoje é entre 15% e 25% de lucro. Então, se a tua empresa está abaixo de 15%, você já tem que abrir o radar. Se você está acima de 25%, você está muito saudável, tá? Então, o que eu quero trazer para você? Dentro dos 25% de lucro dessa empresa, provavelmente tem produto que está dando 15% e tem produto que está dando 35%. Aonde que você vai crescer? O de 35%. Não sei. Ou na escala do de 15%. Exatamente, matou a charada. Porque aquele aí, até do pessoal, tipo assim, vou entrar no ACM porque o ACM dá mais lucro. Porque eu vendo mais caro, não pago tão caro, vendo mais caro, dá mais lucro. É, tipo isso. Mas aí você barra, por exemplo, quantas fachadas de ACM você consegue vender por mês na tua região? Né? Quando você consegue entregar. Quando você consegue entregar, quando você consegue produzir. Exatamente. Você tem mão de obra, você não vai ter que pagar mais caro da mão de obra, aumentar teu custo fixo também. Você não vai ter que talvez ter uma estrutura física maior. E aumentar o aluguel, né? É um exemplo simples, cara. Quer vender 100 mil de fachada? Você vai ter que ter uma estrutura X. Quer vender 100 mil de adesivo? Aumenta o turno da máquina. Simples assim. Aumenta o turno da máquina e coloca mais uma mesa de acabamento. E coloca frilas para fazer acabamento. Então existe essa diferença gigante entre você buscar um produto que dê mais lucro em questão de valor e em questão de percentual e cruzar essa informação com: dá para eu escalar isso daqui na minha cidade? Tem como eu pegar hoje, por exemplo, o banner roll-up, né? Eu não sei quantas empresas comprariam um banner roll-up desse. De verdade, eu não sei quantas empresas hoje aqui em Santa Catarina, em Navegantes, teriam linha para isso. Só que você vai ver, tem bandeira, o Wind Flag? Tem. Cara, o Wind Banner, o Wind Flag, né? Enfim, tem adoidado aqui em Navegantes. Adoidado. Só que assim, ó, da mesma forma que tem um monte de gente comprando, tem um monte de gente oferecendo. Então, mesmo sendo um nicho que tem muita escala, tem uma concorrência muito alta e junto com a escala baixa o preço, por conta da oferta e demanda. E aí, junto com isso, acontece uma guerra de preço, que daí você fica com um produto que tem escala, mas não tem margem. Judá, ferrou minha vida. Não tem nenhum caminho para seguir. Olhar os números da empresa, tá? O que eu hoje sento com, Judá, eu quero expandir o meu negócio, quero crescer. O que eu preciso fazer? Vou olhar teus números.